Bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. Eu quero convidar você a acessar a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 10. João, capítulo de número 10. Eu queria falar nessa manhã sobre esse tema que vai ser projetado aí. Lucidez. Por que falar de lucidez nesse tempo? Porque tem muita gente louca por aí. Tem muita gente insana por aí. E talvez a pergunta que devemos fazer é: será que eu sou um desses? Essa é uma pergunta que, vez por outra, nós precisamos dirigir a nós mesmos. E por que eu digo isso? Porque nos dias de hoje, quem tem saúde emocional, quem tem saúde mental, é privilegiado. Eu posso dizer até mais. Quem tem saúde mental e quem tem saúde emocional hoje é uma das pessoas mais ricas do planeta. Porque sem isso, tudo se desequilibra. Sem isso, nada mais faz sentido. Daí a necessidade de, vez por outra, pararmos diante do espelho e conversarmos com nós mesmos. E aí? Como é que você está? Por mais que isso aparente uma loucura, é uma manifestação clara de uma vida emocional e mental sadia. Por isso o tema. E eu queria ler com vocês especificamente para nortear a nossa caminhada nessa manhã, o verso 27 do Evangelho de João, capítulo de número 10. João, capítulo 10, verso 27, são palavras de Jesus. Não só aos seus ouvintes diretos à época, mas a nós. Quando ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu quero afirmar que essa trajetória sentido a loucura não é outra senão uma trajetória marcada por uma mente e por um coração que se dispõe a ouvir apenas e exclusivamente a voz da conveniência. Eu sei que alguns podem, talvez, achar que eu estou aqui falhando no termo e deveria dizer a voz da consciência. Não. Eu quero propositalmente dizer que aqueles que estão numa trajetória rumo à loucura são as pessoas, exatamente as pessoas que estão abertas a ouvir apenas e exclusivamente a voz da conveniência. Então, se há um propósito de ficar louco ou louca, esse é o caminho. É calar todas as outras vozes e estar aberto a ouvir apenas e exclusivamente a voz da conveniência. E eu poderia até dizer que não é apenas a trajetória rumo à loucura, como estarmos exclusivamente atentos à voz da conveniência, pode ser inclusive indícios da própria loucura. Porque o que é a loucura senão a desconexão da realidade?
O que é a loucura se não ter a incapacidade de enxergar a realidade como de fato a realidade é? O louco é aquele que vai construindo e habitando um mundo próprio. Vai configurando uma realidade conveniente às suas necessidades, aos seus desejos, aos seus planos, aos seus desígnios, aos seus achismos. Louco é aquele que vai se desconectando e projetando para diante de si uma trajetória conveniente. E o problema é que essas pessoas normalmente constroem a sua trajetória pautados nas suas feridas, nas marcas que trazem na alma, conflitos, angústias, dores que foram marcando as suas almas. E aí vão não só construindo uma trajetória de conveniência, mas uma trajetória marcada por um desvalor e por um desamor, vamos assim dizer. São pessoas que começam a olhar para a vida e começam a dizer a si mesmos: eu não valho nada. Ninguém me ama. Tudo colabora para dar errado na minha vida, na minha existência, na minha história. E aí, por conta desse olhar maculado, desregulado, essas pessoas vão tentando construir uma realidade que lhe apraz. E o problema é que, evidentemente, quando a gente vai andando pela vida com um olhar maculado, de desvalores, de desamor, naturalmente a gente começa a enxergar a realidade de forma inadequada. A gente começa a olhar para as pessoas de forma inadequada. Nós começamos a criar preconceitos que, na verdade, são muito mais problemas em nós mesmos. Eu me recordo exatamente quando eu fiz 40 anos, deve ter umas 2 semanas mais ou menos. Eu estava na igreja, e aí lá no fundo, observando o que estava acontecendo, olhei para o telão da igreja e falei assim para a equipe de mídia que estava lá atrás: gente, tem que regular lá, está tudo embaçado. Aí eu vi a equipe da mídia olhando para mim, olhando para a tela, olhando para mim, olhando para a tela. Falei: gente, está embaçado, tem que regular lá. Aí ficou aquele: quem é que vai falar com o pastor? Aí um olhou para mim e falou assim: pastor, onde que está embaçado? Falei: gente, está ali, vocês não estão vendo não? Aí um olhou para a cara do outro, eu falei: gente, vocês não estão vendo? Aí eles falaram: não, pastor, está nítido. Eu falei: gente, não tem como estar nítido. Eu falei: é um complô contra mim, só pode. Aí eu peguei uma pessoa que estava do meu lado: está nítido ou está embaçado? Aí a pessoa falou: pastor, está nítido. Aí eu descobri naquela semana, porque aí eu fui urgentemente no oftalmologista, aí eu recebi uma notícia que ninguém tinha me preparado, né? Eu lembro que a profissional olhou para mim e falou assim: o senhor fez 40 anos recentemente? Eu fiz, por quê? Então, quando faz 40 anos é assim mesmo, fica tudo embaçado. Foi interessante, né? Podia vir com um manualzinho explicar para a gente isso, né? Perceba, o problema estava em mim. É como aquela pessoa que está dentro de uma casa, visitando a casa, olha para fora da casa, o lençol exposto lá no varal, secando, e aí olha para o varal e diz assim: gente, essa turma aqui não sabe nem lavar roupa, né? Sendo que o grande problema não estava no varal, estava na vidraça suja que projetava sobre a roupa sujeira, e ela interpretava que o que estava imundo era a roupa, sendo que o que estava com problema era esse anteparo entre ela e o varal. Quando as nossas lentes estão sujas, a gente enxerga tudo sujo. C.S. Lewis foi abençoado com o casamento que ele tanto sonhou na vida, e meses depois perdeu a sua amada porque foi acometida de um câncer.
entrou no gabinete do seu pastor, extremamente irado, e projetou sobre o pastor palavras fruto da sua agonia, fruto da sua dor, e saiu dali extremamente decepcionado com Deus, com o Evangelho. E tempos depois pede uma nova audiência com o pastor e introduz a sua palavra dizendo: pastor, eu quero te pedir perdão. E a razão do seu pedido de perdão foi ele afirmar que quando os nossos olhos estão cheios de lágrimas, nós perdemos a capacidade de enxergar adequadamente as coisas. São apenas ilustrações para validar exatamente a nós que, quando nós vamos andando pela vida com uma mentalidade, uma visão inadequada, tudo fica aparentemente inadequado. Eu começo a olhar para a minha própria vida e começo a projetar sobre a minha própria existência, sobre a minha própria história, palavras de desprezo, menosprezo. Eu começo a olhar para as pessoas e começo a ficar desconfiado das pessoas. Porque o problema não são necessariamente as pessoas. O problema está dentro de mim. E aí eu vou andando desconfiado das pessoas, porque eu fico preocupado se alguém fará alguma coisa comigo. E existem aqueles que chegam num estágio tal de enfermidade mental, de enfermidade emocional, que nem esperam ser confrontados ou alvos da ação do outro, eles mesmos de forma premeditada já se projetam contra o outro. Eu vou atacar antes de ser atacado. Você conhece gente assim? Eu lembro uma vez que estava com o Gustavo, e aí eu fui cumprimentar uma pessoa com um bom dia. E a pessoa começou a me atacar com palavras, e eu fiquei parado, sabe, sem reação. E o meu filho pequeno ao meu lado, entramos no carro depois da situação, ele com os olhos arregalados, disse: pai, eu estava morrendo de medo. E a pergunta foi: por quê? E eu me lembro que dias antes, nós temos um cachorro lá em casa, um pastor, e ele tinha, por conta das corridas e saltos dele, machucado a pata. E o Gustavo foi tentar pegar na pata dele para ver o que estava acontecendo. Ele foi para morder o Gustavo. E aí eu me recordei dessa situação e disse assim: filho, você lembra quando você pegou a pata do Bolt e a reação dele foi te morder? Eu falei: por que ele fez isso? Não é porque ele não gosta de você. Você é o tutor dele, ele é teu fã. Mas naquela hora, quando você pressionou, torceu a pata dele, a dor foi tão intensa que a reação dele foi levar a boca na sua direção. E aí eu disse para o meu filho: pode ter certeza absoluta que aquela pessoa está com feridas. E a reação das pessoas feridas é inclusive receber um bom dia como uma ameaça. E às vezes estão tão surdas para aquilo que estão ouvindo ao seu redor, que um bom dia parece uma ameaça. E reagem a qualquer manifestação, seja inclusive carinhosa, de amor, de afeto. Aí essas pessoas vão andando pela vida e vão se tornando indiferentes a tudo e todos. E aí essas pessoas querem, pelo menos, se justificar e começam a criar uma narrativa conveniente para justificar e manter determinadas posturas, determinadas condutas. Agora, por mais paradoxo que pareça, o oposto da lucidez, porque se a loucura é essa leitura inadequada da realidade, a lucidez não é uma leitura exata, perfeita da realidade.
o oposto da loucura, eu vou chamar de suspeita. Por que o oposto da loucura é suspeita? Porque nós não sabemos de tudo. Nós não temos competência para ler tudo de forma 100% adequada. Então, lúcida é a pessoa que suspeita. É aquela pessoa que diz assim, eu entendo assim. Eu me vejo assim. Eu penso sobre isso dessa forma. Essa é a minha opinião. Porque no fundo, sabe o que todos nós aqui possuímos? Apenas opiniões. E o que é opinião? Nada mais do que a vista de um ponto. Porque o que é a vista de um ponto? Um ponto de vista. O ponto de vista nada mais é do que a vista de um ponto. Porque eu posso daqui dizer para vocês, há um vaso de planta aqui com essa e essa característica e que está amarrado por uma corda, e aí você dizer não. O fato de você não estar vendo não significa que não seja realidade. Por quê? Porque do meu ponto de vista existe, do seu ponto de vista não existe. E o que é o meu ponto de vista? É a vista de um ponto. E o que é o seu ponto de vista? É a vista do seu ponto. E a partir das vistas que temos, dos pontos onde nós nos encontramos, o que nós temos? Opiniões, interpretações, leituras. Então eu sei, por exemplo, falar do meu relacionamento com a Natália. Mas o ponto de vista que eu tenho do meu relacionamento com a Natália não é total. Não é completo. Por quê? Porque já que é um relacionamento, existe o ponto de vista dela, existe a percepção dela. Existe o que ela entende a respeito do nosso relacionamento. E quando nós compreendemos isso, nós vamos entendendo que nós não estamos sempre certos. As nossas opiniões, as nossas convicções não são um ponto final. E aí nós vamos descobrindo que o caminho da lucidez, o caminho da saúde mental e emocional, é o caminho de estar sempre aberto para outras opiniões, outros pontos de vista. Eu costumo dizer que se você é a pessoa mais inteligente da mesa, você está na mesa errada. Porque se nós não estamos abertos a aprender com o outro, a ouvir a opinião do outro, nós estamos estagnando a nossa própria existência, o nosso próprio desenvolvimento. Aí sim, é loucura. Vocês sabem que eu trabalho com líderes pastorais em todo o Brasil? E sempre estou reunido com grupos de pastores. E eu sempre digo a eles, o desafio maior da liderança nesse tempo é você ter a humildade de trazer para perto de você pessoas melhores do que você. Vocês acham que é fácil pregar numa igreja onde você tem ao seu lado um pastor Heinerson? Não é. Aí eu me lembro de um filme, acho que era Prova de Fogo, um filme sobre gastronomia. Eram dois amigos que trabalhavam num restaurante de categoria Michelin, e que lá pelas tantas saíram e cada um construiu o seu próprio restaurante. Aqueles amigos se tornaram rivais agora. E lá pelas tantas, um desses amigos decide desistir de tudo. Se embebeda, o rival dele encontra ele bêbado, traz ele, coloca, olha para ele e diz o seguinte: cara, você não pode fazer isso. Você não pode parar. Aí é como que se naquela hora o bêbado voltasse ao seu estado sóbrio e dissesse assim: amigo, você está de brincadeira comigo, você tem a chance de chutar cachorro morto. É a sua chance de andar sozinho. E você está pedindo para que eu não abandone, para que eu volte. E sabe qual é a resposta do rival? Todas as vezes que você
constrói um prato novo. Você obriga a gente a sair de onde a gente está. Você nos coloca no degrau acima. Isso é saúde mental, isso é saúde emocional. É não se entender como um ser completo, um ego absoluto. É ter a sensibilidade e a humildade de olhar para a vida e se entender como um peregrino em pleno aprendizado. De olhar para essa pessoa que está aí ao seu redor, ao seu lado, e entender, eu posso sim aprender, desenvolver competências pessoais, técnicas, um novo olhar para a vida. Porque o que eu tenho? Apenas as minhas opiniões. Porque de bobo e de louco, todo mundo tem um pouco. É verdade. Então, o caminho da lucidez é você estar aberto a ouvir outras vozes. Mas, como identificar a voz adequada no meio de tantas vozes convenientes? E será que existe uma voz que pode se tornar de fato um referencial para nós? Porque eu não tenho dúvida de que cada pessoa aqui, na sua realidade pessoal, familiar, profissional, deseja o melhor, deseja acertar. Existe um caminho para isso. Imagina se alguém desenvolvesse hoje uma tecnologia, Leandro, que você consultasse e te desse os caminhos adequados para que você não erre. Existe. É o que nós acabamos de ler aqui. É o versículo 27 do capítulo 10 de João. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Eu as conheço. Fui eu quem as fiz. Eu não sei se já te disseram isso, mas você não é fruto do acaso. Você não é fruto de uma colisão de alguma coisa, do arranjo das estrelas, ou da numerologia daquele dia que combinado com... Não. Você foi projetado de forma singular por um ser singular. E é esse ser singular que se fez homem entre nós e deixou descrito para nós essas palavras: eu conheço vocês. E é esse mesmo Deus que lá em Jeremias capítulo 29, verso 11, disse: olha, e os planos que eu tenho para vocês são planos de trazer paz, de trazer prosperidade, longevidade, sucesso, não para causar dano a vocês. Porque tem uma turma ainda trafegando pela vida com a mentalidade inadequada, acreditando que as tragédias, as ruínas da vida, a injustiça, a inverdade, ela nasce da mão de um Deus que está com mau humor naquele dia. Não. O Deus a quem nós servimos é um Deus de amor. É um Deus de justiça, é um Deus de paz, é um Deus de alegria. É um Deus que revelou o seu amor para com você, na pessoa de Jesus Cristo. E Ele está disponível a falar com você. Essa é uma das grandes ações da vinda de Cristo aqui. Foi rasgar um obstáculo que existia entre o divino e o humano, construído desde o capítulo 3 do livro de Gênesis. Porque lá a humanidade olhou para Deus e disse o seguinte: eu vou viver sem o Senhor, não tem como viver sem a fonte da vida, não tem. Viver sem Deus é trafegar de forma mórbida sobre a existência. E o que tem de gente morta vivendo, sabe? Mortos andantes, mortos falantes. Gente que não tem mais alegria na existência, na vida. Lares que se tornaram pedaços do inferno na terra. Eu conheço os montes. Cônjuges que saem cada vez mais cedo de casa e voltam cada vez mais tarde para casa, porque não se suportam mais.
E a única coisa que precisam fazer é manter a aparência nas mídias sociais. Vamos parecer felizes no Instagram. Mesmo que isso custe viver um inferno existencial no nosso casamento, na nossa relação fraterna, entre cônjuges, entre pais e filhos, e vamos embora. Loucura. E isso para mim é loucura. E é aqui, no nosso cotidiano, diante das contingências da existência, que, como diz lá na minha terra, que a porca torce o rabo. Porque são nessas horas em que a gente tem que ter a habilidade, a competência de ouvir o que a voz do nosso Abba, Pai, está dizendo a nós. Você já descobriu o que Deus deseja de você como marido, como pai, como profissional, como cidadão? O que Deus deseja e espera de você como mãe, como mulher, como cidadã, como serva de Deus? Porque eu já disse isso. Há um propósito de Deus para cada um de nós. E esse propósito de Deus para cada um de nós transcende acordar, comer, trabalhar, pegar o dinheiro, colocar na conta, voltar a dormir para acordar no outro dia. Gente, como, pastor, eu consigo descobrir no meio de tantas vozes, no meio de tanta informação, no meio de tanto ruído, Deus falando comigo? Durante a minha vida, eu aprendi a identificar a voz de Deus, ou pelo menos as evidências de que eu estou seguindo a voz de Deus. E eu queria, se você me permite, compartilhar o que funciona comigo. E aí você acolhe, ajusta do jeito que você achar mais adequado à sua realidade, ao seu coração. E a primeira evidência que eu utilizo para atestar se aquilo que eu estou ouvindo é ou não voz de Jesus, voz de Deus, é se aquilo que eu estou ouvindo está em concordância com a palavra de Deus. Simples assim. Se a voz que eu estou ouvindo está em concordância com a Bíblia. Porque existem coisas, grava isso no seu coração, sobre as quais eu nem preciso orar. Eu nem preciso validar. Não precisa vir um anjo no meu quarto com uma bola de fogo, escrever na parede, não. Porque no meu entendimento teológico, nós temos a vontade soberana de Deus, que é aquela vontade, o seguinte, vai acontecer, queira você ou não. Wander, você vai libertar o povo de Israel. Não, mas eu só estou te comunicando. E existe a vontade moral de Deus. A vontade moral de Deus é o que podemos, não podemos, devemos ou não devemos. E eu pensei em dar alguns exemplos aqui, aí eu lembrei de um vídeo que vai ilustrar muito bem o que eu quero dizer quando digo que a Bíblia é suficiente para validar se é voz de Deus ou não. Vi falar que existia que o pastor tem direito nessas coisas. Essas coisas significam casos extraconjugais. O pedreiro pastor é Justino, de 50 anos. E foi na Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. Gostaria que alguém provasse para mim, biblicamente, aonde foi proibido um homem ter mais de uma mulher. Pouca gente frequenta os cultos do pedreiro que se apresenta como pastor. Umas 12 pessoas nas contas dele mesmo. E foi na convivência com os fiéis que Justino se viu envolvido em mais um caso extraconjugal. Aconteceu depois que uma mulher que mora na vizinhança contou a ele uns sonhos que vinha tendo. Na casa dela, a música evangélica pode ser ouvida de longe. A igreja entrando no céu. A mulher tem 4 filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com um pastor
uma revelação. Deus me levou a fazer isso. Não teve para onde eu correr. O marido também conversou com o pastor, aceitou. Eu pensei comigo, se fosse a vontade de Deus, seria feito, né? Nós entramos em oração, pedindo a Deus misericórdia, porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. O quê? E tomar essa decisão, pegar uma mulher que tem marido. O pastor também é casado. Como explicar? A Bíblia, Oséias, capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, e diz assim, ó, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não. Não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Posso dar uma olhada? À vontade. Qual que é? Pedro 3. Aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera? Tem um acento aqui, pastor. Deixa eu ver aqui. Não houve uma interpretação equivocada? E adulterar. Ou seja, a Bíblia não estaria se referindo a uma mulher adúltera? Deixa eu ver aqui. E não para que o senhor adulterasse? Ah, tá. Inclusive foi bom eu estou mexendo nisso aqui, porque uma coisa chama a outra, né? Por isso nós precisamos da direção. Vocês estão rindo, né? É rir para não chorar, meu povo. A voz de Jesus desmascara as nossas intenções, as nossas manipulações. E sabe o que me deixa mais irado? É que igual a esse aí tem um monte. E o problema é que do outro lado existe uma turma de boa fé, piedosa, mas completamente desconectada da palavra de Deus. Então esse é um dos critérios que eu utilizo. Em uma das minhas trajetórias profissionais, eu trabalhei numa empresa em que eu precisei fazer uma formação dentro da Polícia Federal para identificação de documentos falsos. E eu me lembro quando estávamos indo para a academia de polícia, eu fiquei imaginando assim, que dor de cabeça vai ser memorizar todas as artimanhas que o crime realiza em prol da falsificação de documentos. Chegamos, assentamos, o agente da Polícia Federal chegou, abriu o documento original e falou, memoriza. Como assim? Se você souber o que está aqui, o que não encaixa aqui, está falso. Como é que é? Você só tem que saber a verdade. Está sabendo a verdade? Estou. O que não encaixou no gabarito da verdade é falso. Você não tem que ficar amanhã, voltar aqui amanhã e descobrir qual o novo modo que o crime organizado está usando para... Não. Memoriza o que é certo. Memorizou? Ponto. Não bateu igualzinho? É falso. Não tem nem que discutir. Qual que é o padrão? É a Bíblia. Não encaixou, não bateu? É falso. Ponto. E tem coisas que eu não preciso nem me esforçar. Deus me abençoe agora porque eu vou sair para adulterar, que os seus anjos me protejam, ninguém me pegue. Faz sentido um negócio desse? É óbvio que não. Aí é loucura. A segunda evidência é que a voz de Jesus, ela apazigua os nossos sentimentos. Isso significa que quando eu estou, de fato, ouvindo a voz de Deus, o meu coração, a minha mente, elas são transformados. Quem estava conosco no início da nossa igreja, exatamente em março de 2022,
Nós estávamos lá no Grande. Apareceu entre nós uma profetisa, que começou, num determinado momento, a usar o episódio doloroso das chuvas que caíram no dia 15 de fevereiro e depois em março, dizendo entre nós que aquilo que estava acontecendo era uma ação de Deus. E Deus mandou ela para vir anunciar que era apenas o princípio das dores. Que Petrópolis estava debaixo de pecado, que o juízo de Deus cairia e mataria todo mundo. Eu confesso que eu me esforcei muito para manter a elegância, a educação. Porque ficou muito evidente para mim, muito claro para mim, que não tinha voz de Deus em lugar nenhum. Eu tive que preservar ao máximo a minha postura por conta de um agrupamento de novas pessoas que nós estávamos recebendo na igreja, mas a vontade era de dar um berro no corredor do Grande e dizer o seguinte: minha filha, some daqui. Porque você não vem aqui em nome de Deus coisa nenhuma. Você não é profetisa de Deus nem aqui, nem em lugar nenhum. E por que não é? Simples. Pelas motivações do coração dela. Porque se aquilo fosse voz de Deus, ela entregaria aquela palavra de Deus em prantos, com dor no coração e não com sangue no olho. Porque essa foi a sensação, e a gente olhava para ela, tipo assim, estava babando, querendo a morte, querendo a destruição. Louca, insana. Por quê? Porque a voz de Jesus, ela apazigua os nossos corações. É Jesus diante de Jerusalém, não é lá com sangue no olho, babando e dizendo: é isso aí, não fizeram o que era para ser feito, vão morrer mesmo. Mas é lá, em prantos, olhando e dizendo: olha, vocês mataram os profetas. E como dói o coração ver vocês assim, dessa forma. Distante da minha presença, distante da presença do Pai. A gente não pode olhar para o nosso Brasil, gente, e não sentir nada pelo que está acontecendo com o nosso país. Daqui 2 semanas, por conta do meu trabalho, nós estamos lançando no Brasil um projeto chamado Igreja Guardiã, que nasceu aqui, dentro da Casa Viva. Nós olhávamos para as nossas crianças e ficávamos preocupados. Como que nós poderíamos garantir a proteção das nossas crianças? E aí eu estava em busca de alguém que pudesse munir de capacitação os nossos líderes, as nossas famílias, para dar a nós a habilidade de identificar entre nós pessoas com intenções outras contra as nossas crianças. Em janeiro desse ano, estava em Foz do Iguaçu e tive a oportunidade de conhecer o diretor país de uma organização humanitária internacional. Peguei um guardanapo, risquei o guardanapo, partilhei com ele o sonho e falei: meu amigo, você entra nessa comigo? Ele disse: pastor, estou dentro. E lançamos a ideia e construímos um projeto chamado Igreja Guardiã. E Deus nos deu a mulher mais capacitada no Brasil na área de identificação, monitoramento e acompanhamento de crianças violentadas. 139 mil crianças foram violentadas em 2023. Com denúncias. Você imagina as que não fizeram denúncia. A cada 15 minutos, uma criança é violentada no Brasil. A Casa Viva, junto com uma rede de igrejas que nós vamos criar para a glória de Deus, vai ter a capacidade de identificar, acompanhar e monitorar as nossas crianças e os nossos adolescentes para proteger o coração e a alma delas. Porque a gente não pode olhar para essa crueldade que tem se assolado na nossa realidade sem nós nos incomodarmos com isso. A terceira evidência de que eu estou ouvindo a voz de Jesus é que aquilo que eu ouço é validado de forma consensual.
Imagine que eu diga para você assim, olha, Deus me mandou levar a igreja nessa direção. Aí você pergunta para mim, mas qual foi a reação da Casa Viva? Da liderança? Do conselho administrativo? Do staff? E a minha resposta seja, uma confusão danada. Mas a gente vai seguir. E o que sua mulher falou? Ela está danada comigo, mas é a voz de Deus, né? Eu estou seguro de que é a voz de Deus. Quando você fala que é a voz de Deus, você não precisa explicar muito. Você fala e a pessoa que está do outro lado fala assim, eu estou sentindo a mesma coisa. Há uma manifestação de paz, de harmonia, de segurança. Prova disso, quem estava aqui vai se lembrar quando nós entramos nesse prédio. Era humanamente impossível a gente estar aqui. Impossível. Eu nunca vou me esquecer do André colocando a mão naquela pilastra, dizendo assim, olha, está muito claro que Deus quer a gente aqui. E nós fizemos uma campanha, porque a gente não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Nós fizemos uma campanha com os membros da igreja. Olha, pelo amor que você tem a Deus, entendendo a vontade de Deus, além do seu dízimo, eu quero que você proponha no seu coração uma oferta para a gente ter condições, durante pelo menos um ano, pagar o aluguel da igreja. E sabe o que a liderança da igreja foi confirmando um a um? Pastor, é isso, está claro. A paz de Deus que excede o entendimento está evidente nos nossos corações. E de lá para cá, nós sempre pagamos o aluguel antecipado, sem dever nenhum centavo para ninguém, para a glória de Deus. Por quê? Porque a voz de Jesus resulta em consenso. A voz de Jesus gera uma paz coletiva. Você não tem que forçar nada. Você não tem que bater, você não tem que gritar, você não tem que ordenar, você simplesmente tem que pronunciar. E deixa claramente um espaço para que o Espírito Santo de Deus vá confirmando nos corações. Quarta evidência é que a voz de Jesus não negocia princípios e valores. Lembra do que eu disse há pouco, de que eu particularmente creio em duas vontades de Deus? A vontade soberana e a vontade moral. Porque tem uma turma que é o seguinte, imagina que você tem 4 propostas de emprego, ok? Qual que eu vou aceitar? Aí a pessoa vai para o sobrado e fala assim, se passar um carro preto é a vontade número 1, é o emprego número 1. Se passar um carro branco é o emprego número 2. Se passar um carro prata, você conhece gente assim, né? Isso se você já não fez um negócio desse, né? Se acontecer assim é vontade, se não acontecer assim não é vontade. Se eu jogar para o alto, cair para o lado de cá, se não... Não existe isso. Isso para mim é feitiçaria, macumba, qualquer outra coisa que você queira fazer. É pensamento positivo, mas vontade de Deus não tem nada a ver. Porque a vontade de Deus ela é evidenciada de duas formas. Primeiro, soberana. A soberana não tem a ver com você. É um plano maior de Deus que Ele vai executar e Ele precisa de alguém. E pode ser que você seja essa pessoa. Só isso. Grava isso no seu coração. Você e eu somos jumentos que Deus monta e nos conduz. É isso. Não foi isso que aconteceu na entrada de Jerusalém? É. Porque desde Adão, lê a Bíblia. Desde Adão, tudo que Deus faz para a humanidade, faz em parceria com a humanidade. O próprio Adão está lá. Colocou o camarada no sono, falou assim, tem um monte de coisa que eu preciso corrigir aí. Tira esse papo de Adão, vamos colocar aqui, o cabelo está muito feio, vamos colocar mais cabelo aqui. Nem tem cabelo aqui, vamos colocar cabelo aqui. Aí ele usa o Adão para entrar numa ação para a criação da amplitude da obra-prima, que são vocês, mulheres. Amém? Nossa, gente, nem...
eu custo a fazer um movimento desse em favor de vocês publicamente, e eu digo que Deus criou vocês como ampliação da obra-prima. Amém? Amém. Aleluia, tem que celebrar mesmo. Mas o que eu quero dizer com isso? De lá para cá, tudo que Deus faz para a humanidade faz em parceria com a humanidade. Isso aconteceu com os juízes, com os profetas, até que a gente chegue em Jesus. Quem é Jesus? Jesus é o Deus que sai da glória, se torna homem, habita o mundo dos homens como homem. Para abrir a janela do mundo dos homens, para a entrada do divino e reconectar o divino com o homem. Porque lembra que lá nós éramos bonecos de barro, que olhamos para Deus e dissemos assim, nós vamos viver sem o Senhor. Então, quando Deus age de forma soberana, Ele vai agir, não tem a ver com você, não. Tem a ver com os planos dEle, Ele só vai usar você, ponto. A vontade moral está lá descrita, o que pode e o que não pode. Então, eu tenho 4 propostas de emprego. Eu vou avaliar a primeira proposta de emprego. Ela vai exigir, por exemplo, que eu colida com um valor para mim, minha família. Aquela proposta de emprego paga bem, mas me tira de casa, não me deixa com minha esposa, não me deixa com os meus filhos. Então, isso aqui não está legal, porque eu preciso cuidar da minha casa antes de cuidar das outras coisas. Então, não são mais 4 propostas de emprego, são 3 propostas de emprego. A segunda proposta de emprego vai exigir que eu entre num ambiente de corrupção, do jeitinho, das inverdades. Eu não posso negociar com o pecado, eu não posso flertar com a inverdade, não posso. Então não existem 4 propostas de emprego, agora existem 2 propostas de emprego, porque essa eu não quero nem considerar. Você pode colocar um caminhão de carrinho de barra de ouro aqui, eu não vou, por quê? Porque isso fere um princípio, um valor que eu tenho comigo como Deus, e sobretudo com a palavra dEle. Aí você tem 2 propostas de emprego. Uma e outra vão pagar praticamente a mesma coisa. Só que uma, por exemplo, vai te dar a oportunidade de estar mais tempo com a sua família. É home office, você não tem que ficar descendo, subindo para o Rio todo dia. Opa, olha só que coisa linda. Aí eu te pergunto, precisa você ficar parado num sobrado da sua casa perguntando se vai passar carro preto, branco, azul, vermelho, amarelo? Não. Por quê? Porque a voz de Jesus, ela não permite que eu negocie princípios e valores, aquilo que é caro ao meu coração e aquilo que é caro ao coração de Deus. Quinto, a voz de Jesus, quando pronunciada, cura e restaura. Há pessoas que, por conta da sua conveniência, levanta a voz, desmerece o argumento do outro, ofende, machuca. Porque o louco, ele tem lampejos de loucura. O louco tem lampejos de violência. O louco agride. Então, quando a voz de Jesus é pronunciada, ela vem com restauração, ela vem com doses de perdão, ela vem com essa perspectiva da cura, do cuidado. Porque ela não vem dividir, ela vem juntar. Ela não vem gerar mais ódio nos nossos corações, pelo contrário, ela vem apaziguar os nossos corações. A voz de Jesus é manifestada com pronunciamentos do tipo, me perdoe, Lídia, eu exagerei com você. Eu não deveria ter falado da forma como eu falei com você. A voz de Jesus é pronunciada num encontro onde os nossos corações são postos um diante do outro. E eu digo, Paulo, não era esse o meu propósito. Eu acabei de forma equivocada indo por esse caminho. Eu preciso da sua ajuda. Eu não quis de forma alguma prejudicar você. Isso é voz de Jesus. É a voz branda, é a voz suave, é a voz doce, é a voz que cura, é a voz que restaura, é a voz que perdoa. É a voz que se dispõe a nos projetarmos sobre o outro com uma folha em branco, dizendo o seguinte, olha, eu quero dar a você a oportunidade de você reescrever a sua história na minha vida, porque o que é o perdão, se não isso? Olhe para os seus relacionamentos
dentro da sua casa, os relacionamentos fraternos em família, na sociedade. E apure os seus ouvidos e os seus olhares para que você perceba e consiga discernir, por conta da manifestação clara da cura e da restauração, a voz de Jesus. E por último, e não menos importante, a voz de Jesus promove justiça. Justiça aqui não é justiça de tribunal, de quem foi prejudicado e vai ser ressarcido ou vai ser indenizado. E por que eu digo isso? Porque as dores mais profundas que a gente carrega na alma não são indenizáveis. Não podem ser ressarcidas. Os loucos, eles produzem feridas que o remédio humano não é capaz de sarar. Os loucos produzem marcas na nossa alma que nenhuma compensação financeira será capaz de apaziguar a nossa dor. Então, quando eu digo aqui que Jesus promove justiça, é que quando a voz dele se manifesta, as coisas vão para os seus devidos lugares. Vão se reajustando. Então, quando eu olho, por exemplo, para a minha posição como pai, como marido, como cidadão, eu preciso entender que a minha posição não é uma posição de poder. Eu não influencio com base no grito, com base na força. A posição que nós ocupamos, onde quer que nós estejamos, são usadas como extensão da voz de Deus para dirigir as coisas e colocar as coisas no seu devido lugar. Valorizando o outro, porque uma amizade que abusa não é uma amizade. Uma amizade que abusa revela que as coisas não estão no seu devido lugar. E a voz de Jesus nos coloca próximo da verdade. A voz de Jesus coloca os nossos corações no devido lugar, que é no centro da vontade de Deus. E nós precisamos aprender a ouvir a voz de Jesus. Porque a voz de Jesus ela é boa, a voz de Jesus ela é perfeita, e a voz de Jesus ela é agradável. Imaginem se amanhã eu me aproximo de você e diga assim: olha, eu tenho uma opinião a respeito desse assunto. Se a minha opinião é dita de forma amável, educada, se a minha palavra está consonante com a Bíblia, e se depois que eu pronuncio essa palavra, ela é acolhida no seu coração e apazigua a sua alma, sem ferir princípios, sem ferir valores, se essa palavra vai em direção à sua alma e tem a capacidade divina de curar feridas abertas e colocar as coisas no seu devido lugar, eu te pergunto, isso não é bom, perfeito e agradável? Não é isso que nós mais ansiamos nesse tempo? Não é isso que nós mais precisamos nesse tempo? Você não acha que relacionamentos pautados nesse tipo de postura não tem muito mais a ver com a vontade de Deus e com a manifestação de Deus nas nossas vidas, sem a necessidade de um anjo rasgar o céu, entrar no nosso quarto e de forma sobrenatural pôr fogo na parede e escrever o que Deus deseja de nós? É claro. O meu convite, meu desejo é que você e eu, à semelhança do salmista, possamos orar dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende e me dirige pelo teu caminho. Para que eu seja um homem, um pai, um marido, um profissional, um cidadão, um servo de Deus, conforme a tua boa, perfeita e agradável vontade.
para que eu seja uma mulher, uma esposa, uma mãe, uma cidadã, uma serva de Deus, que vive a vida de acordo com a tua boa, perfeita e agradável vontade. Sabe qual que é o resultado de tudo isso? É a gente ver um pedaço do céu na terra. E é isso que eu desejo para você. Para o seu casamento. Para o seu lar. Para o seu ambiente acadêmico, profissional. Para que por meio da sua vida a gente seja junto um elemento de transformação dessa terra. Para ajudar não só o Brasil a se tornar um Brasil melhor, mas para ajudar o Rei dos Reis a reinar e governar e, sobretudo, sarar a nossa terra. É isso que a gente precisa. E é só Jesus que pode fazer isso. Pai, nós estamos diante do Senhor e a minha oração e desejo do meu coração é que o Teu Espírito Santo complete aquilo que aqui foi posto por meio da Tua palavra. Porque o que desejamos de verdade é experimentarmos de uma vida saudável, de forma mental, de forma emocional, aprendendo a olhar para a vida com os olhos do Senhor, e experimentando do cuidado do Senhor e da vontade do Senhor onde quer que estejamos. Realize isso sobre nós, para o nosso bem, mas sobretudo para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.